Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, estudando o livro de Gênesis. O nosso capítulo de hoje ele seria o capítulo 36. Mas acho que os irmãos que leem o capítulo viram que é um capítulo que tem apenas genealogia e a lista ali dos descendentes de Esaú. Eu sei que tem irmãos que tiram pérolas dessas genealogias, inclusive no capítulo 5 nós estudamos genealogia, e eu tive o desejo, assim, aquilo pulsou no meu espírito de me aprofundar naquela genealogia de Adão até Noé, e de fato existia algo precioso ali dentro. Para quem não ouviu esse devocional, que é o de Gênesis capítulo 5, pô, ouça depois, tenho certeza que vai edificar a tua vida. Nós extraímos uma pérola ali de uma genealogia. Mas confesso para os irmãos que nesse capítulo 36 não tive esse mesmo impulso do meu espírito para ver significados de nomes, afinal é genealogia de Esaú, que depois se tornarão os Edomitas. Então, esse capítulo nós vamos só fazer a leitura, né? Os irmãos que não fizeram, realizem a leitura de Gênesis 36 e nós vamos compartilhar um devocional aqui em Gênesis 37. Então, nossa leitura bíblica de hoje serão 2 capítulos: Gênesis 36, com a descendência, a genealogia de Esaú, e o capítulo 37, que é onde eu quero compartilhar o devocional com os irmãos. Nesse capítulo 37, nós vamos ver que vai começar a história de José. Então, aqui nesse capítulo 37, José vai contar os seus sonhos, os 2 sonhos que ele teve, vai contar para o seu pai, para os seus irmãos. Depois, isso vai causar ira nos irmãos, ciúme, e eles vão vender José ali para os ismaelitas que estavam passando, os descendentes ali de Ismael que estavam a caminho do Egito. Eles vão vender e José vai se tornar um escravo lá no Egito. Então, o que eu quero compartilhar com os irmãos é exatamente sobre esses sonhos que José teve e que ele foi compartilhar ali com os seus irmãos e com o seu pai. No primeiro sonho, José, ele diz que ele sonha que estavam os feixes de trigo no campo, e o feixe dele se levantou, ficou em pé, e os feixes de trigo de todos ao redor dos seus irmãos se ajuntaram ao dele e se curvaram diante dele. E aí depois ele tem outro sonho e ele conta também para os seus irmãos, para o seu pai. E aí ele diz que no sonho ele estava de pé, e desta vez tinha o sol, a lua e 11 estrelas, e eles se curvavam diante de José. E aí vem os versículos que eu quero ler com os irmãos, os versículos 10 e 11, que está escrito assim: Quando o contou ao pai e aos irmãos, falando desse último sonho, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amados, eu já mencionei isso em outros devocionais, então nós não vamos fixar nesse assunto, que é sobre as consequências de uma família desestabilizada. Uma família que cresceu, né? Os filhos cresceram num ambiente de disputa, de ciúme, de inveja, e continuou. Porque a Bíblia fala que Israel, ele gostava mais de José do que qualquer outro dos seus filhos, provavelmente porque ele era o primeiro filho de Raquel. Raquel era a mulher de fato a quem Israel amava. Então ele tinha aquele carinho, aquele amor especial ali por José, só que ele acabou tratando José prevalecendo, né, ali, favorecendo José. Isso não foi bom, causou ainda mais ciúme na vida dos irmãos. Israel fez uma túnica especial, diferenciada para José, isso causou a ira, o ciúme nos irmãos, tudo porque a consequência
dessa família desestruturada que cresceu num ambiente desestruturado de disputa, de ciúme, de inveja. E isso nós vemos aqui claramente, né, na vida sendo a consequência atingindo a vida de José. Tanto que depois, nos versículos posteriores a esses dois que nós lemos, do versículo 12 em diante, nós vemos contando ali o que o ciúme é capaz de fazer, né, amados? A ponto dos irmãos quererem matá-lo. E Rúben fica assim, transtornado. Não, a gente não pode fazer isso com ele, não pode matá-lo. A Bíblia fala que Rúben tentou livrá-lo ali das mãos dos irmãos, mas os irmãos decidiram, tá, o que nós vamos ganhar matando ele? Não vamos nada, né? Então vamos vendê-lo como escravo. Tá vindo uma comitiva ali, uma caravana dos ismaelitas, vamos vendê-lo então como escravo. E fizeram isso, venderam José. Então, a consequência do ciúme, da inveja, a que ponto que chega, né, amados? Isso não é muito diferente nos dias de hoje, porque coisas trágicas acontecem por causa da inveja, do ciúme. É terrível. Mas o que eu quero compartilhar com os irmãos e trazendo aqui para nossa realidade, trazendo para nossa vida prática, é exatamente essa questão do que aconteceu com José por causa desses sonhos que ele teve, né? Ele teve sonhos que foram dados por Deus, sonhos que vieram de Deus. Ele não foi um sonho aleatório, vamos dizer assim, e pronto, ele contou. Ele contou, tanto que a Bíblia fala que Israel, o pai dele, ficou o quê? Pensativo, refletia naquilo. Os irmãos ficaram com ciúme, com ira, mas o pai ficou pensativo naqueles sonhos. Por quê? Porque Israel havia o quê? Desenvolvido um relacionamento com Deus. Israel tinha comunhão com Deus. No princípio, nós já vimos isso nos outros devocionais. Ele não tinha um relacionamento com Deus, mas aqui ele já havia desenvolvido, então ele tinha um relacionamento, ele ouvia de Deus, falava com Deus, orava, então ele havia desenvolvido uma vida de comunhão com Deus. E aí quando o seu filho José conta aqueles sonhos, no momento, na frente dos irmãos, ele repreende. Por quê? Porque com certeza ele estava vendo ali que aquilo não daria um bom resultado, né? Os irmãos ficariam de fato com ciúme. Então ele repreendeu, mas a Bíblia diz que os irmãos ficaram com ciúme ali no versículo 11. Mas o pai, Israel, refletia naquilo. Ele ficava pensando, o que Deus quer transmitir com isso? O que Deus quer falar com isso? Ou seja, ele era alguém que se relacionava com Deus, então ele ficou pensativo. O que Deus quer falar através desses sonhos? E amados, a Bíblia nos diz, e esse texto eu quero ler com os irmãos, lá em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 14, fala assim, que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. No versículo 15 diz, mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido. Isso nós podemos trazer como um aprendizado, esse exemplo de José, nós podemos trazer como um aprendizado para nós, para nossa vida, para nossa realidade. Todas as vezes, amados, que alguém fala de coisas espirituais com quem não é espiritual, com quem não tem o Espírito de Deus, aquela pessoa que não tem o Espírito de Deus não vai entender. Olha o que diz ali, que o que não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito porque lhe parecem loucura. Então José, ao falar para os seus irmãos, que eram naturais, eles não entenderam aquele sonho. Mas em compensação, Israel, o pai dele, que tinha um relacionamento com Deus, ficou refletindo sobre aquilo, ficou pensando sobre aquilo. Amados, todas as vezes que alguém
que é espiritual, ou seja, que tem um relacionamento com Deus, conta algo, seja um entendimento, uma visão a respeito da palavra de Deus que tem, compartilha algo com aquele que não tem o Espírito, pode ter certeza que isso vai gerar algum tipo de sentimento ruim, algum tipo de reação ruim e negativa da parte daquele que não tem o Espírito Santo. Por quê? Porque as coisas espirituais só podem ser discernidas por quem é espiritual. Essa é uma realidade. E mais do que isso, quando nós entramos no capítulo 3 de 1 Coríntios, eu li aqui os versículos 14 e 15 do capítulo 2, aí quando nós entramos no capítulo 3, nós vemos que não é só as pessoas que não têm o Espírito que não conseguem entender. Tem crentes, ou seja, já nasceram de novo, têm o Espírito Santo, mas eles são carnais. Eles também não conseguem entender as coisas espirituais, as coisas que são discernidas pelo Espírito Santo. Quando nós lemos o versículo 1, 2 e 3, eu quero ler com vocês aqui do capítulo 3 de 1 Coríntios, está escrito assim: Irmãos, Paulo falando para a igreja de Corinto, irmãos, eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu dei a vocês leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. E de fato vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Veja que Paulo está dizendo aqui, ó, eu queria falar com vocês coisas espirituais, mas eu não pude, porque vocês não estavam em condições de receber, porque vocês são carnais. E na verdade, vocês ainda não estão em condições, porque vocês continuam carnais. Porque se tem inveja e divisão entre vocês, vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, agindo como aquelas pessoas que não têm o Espírito Santo. Ou seja, esses capítulos 2 e 3 de 1 Coríntios nos explicam que tanto as pessoas que não nasceram de novo, ou seja, que não têm o Espírito Santo, quanto aquelas que já nasceram, mas continuam vivendo como se não estivessem nascido de novo, ou seja, continuam vivendo segundo a sabedoria do mundo, segundo as obras da carne, essas duas classes de pessoas, vamos dizer assim, elas não conseguem discernir as coisas que vêm do Espírito Santo, as coisas que são espirituais. Ah, amados, isso é sério. Isso é para nós avaliarmos a nossa vida. Nós, que já nascemos de novo, precisamos o quê? Deixar de sermos crentes carnais, para que a gente consiga discernir as coisas que vêm do Espírito Santo, as coisas que vêm de Deus, as coisas que são espirituais. E como que nós abandonamos a vida carnal? Nos relacionando com Deus, permitindo que o Espírito Santo governe a nossa vida, permitindo que o Espírito Santo reine sobre a nossa vida, abandonando as obras da carne e assumindo a vida no Espírito, do fruto do Espírito, a vida governada pelo Espírito de Cristo que vive em nós. E isso também é para nós refletirmos se de fato temos uma comunhão com Deus, e eu creio que a maior parte dos irmãos que nos acompanham, que nos ouvem, são pessoas espirituais. Por quê? Porque se você está aqui ouvindo esse devocional, realizando a leitura bíblica, é porque você quer ter um relacionamento com Deus. Então, provavelmente você é uma pessoa que tem comunhão com Deus, que tem desenvolvido uma comunhão com Deus, ou seja, é uma pessoa que tem sido influenciada, governada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Então é algo para nós refletirmos. Nós temos compartilhado as coisas que Deus tem falado conosco, as coisas que Deus tem mostrado para nós, as coisas que Deus tem ministrado no nosso coração a respeito do plano dele para nós, do projeto, do propósito dele para nossa vida. Nós temos compartilhado isso com quem? Com pessoas que também estão aptas para discernir espiritualmente
e serem instrumentos de suporte, de bênção, de ajuda para nós, ou nós estamos compartilhando aquelas coisas que Deus tem falado conosco, que Deus tem ministrado no nosso coração, talvez Deus tenha dado sonhos, tem dado visões, nós temos compartilhado com quem nunca nasceu de novo? Com aquele que não tem o Espírito Santo e quando a gente compartilhar vai ser motivo de zombaria? Ou então temos compartilhado com aquele que se diz cristão, mas continua agindo de uma forma carnal, como o apóstolo Paulo disse aqui, como mundano? Sabe, amados, isso é para nós refletirmos com quem nós temos desenvolvido a nossa intimidade. Por quê? Porque quando nós compartilhamos coisas espirituais, se nós compartilharmos com pessoas carnais, crentes carnais, ou com aquelas pessoas que não nasceram de novo, que não têm o Espírito Santo, você pode ter certeza que eles serão instrumentos para tentar o quê? Para tentar nos desanimar, para tentar nos colocar para baixo, para tentar dizer assim, você nunca vai conseguir isso daí, isso é loucura, pare de sonhar com isso, pare de acreditar nisso, isso é loucura. Amados, muitas vezes eu já ouvi isso, eu sou prova viva disso. Eu insisto, eu persevero naquilo que eu entendo que Deus me chamou, que Deus colocou no meu coração. Eu continuo compartilhando a palavra de Deus, não quero enriquecer com isso, não é por dinheiro que eu faço isso, os irmãos sabem, nunca pedi uma oferta, não peço, não vou pedir. Tem irmãos que ofertam, tem, glória a Deus pela vida desses irmãos. Mas nunca vou pedir, porque esse não é o objetivo. Nós não monetizamos o nosso canal do YouTube, porque o objetivo não é lucrar, não é ganhar dinheiro com isso. O objetivo é transmitir a palavra de Deus. Num tempo de tanto engano, num tempo de escassez de pregação da palavra, nós aqui, quando eu falo eu, mas é nós aqui do Ministério Vida, nós entendemos que fomos chamados para proclamar as boas novas do Evangelho, para pregar a palavra de Deus. Não estamos aqui para ficar famosos, não estamos aqui para conseguir dinheiro, nada disso. Não estamos aqui porque alguém nos elegeu com um cargo, isso ou aquilo, não. Somos irmãs em Cristo. Somos irmãs em Cristo, estamos aqui à disposição do reino de Deus. Por quê? Porque entendemos que o Senhor nos chamou para isso. Mas quantas e quantas vezes, não é nenhuma nem duas, muitas, nós ouvimos de pessoas que não entendem, e mesmo nós não falando, que nós não nos justificamos, nós não tentamos explicar ao nosso chamado, nada disso. Mesmo assim, tem pessoas que simplesmente vêm até nós para dizer assim, você não, para mim, você não estudou teologia, você não fez faculdade de teologia, você não é ungida pastora, você tá ouvindo Satanás, pare de fazer isso daí que você tá fazendo. Quem que você pensa que é para fazer isso? Quem que você pensa que é para ficar estudando a Bíblia capítulo a capítulo? Quem que você pensa que é? Amados, não foi uma nem duas vezes que eu ouvi isso. Muitas. Por quê? Porque eu sei que são pessoas que não estão discernindo espiritualmente o que Deus está fazendo. Em contrapartida, as pessoas que estão discernindo aquilo que Deus está realizando, eu estou dando meu exemplo, amados, porque eu estou vivendo isso, mas tem milhares de exemplos que nós podemos ver por aí. Eu estou dando o meu porque eu vivo isso. Em contrapartida, muitos irmãos que nos acompanham enviam mensagens encorajando. Irmã Catiane, não pare. Irmã Catiane, não desista. Irmã Catiane, o Senhor está contigo. Foi Ele mesmo que está liderando a tua vida. É Ele mesmo que está te capacitando para isso. Persevere, não desista, continue. Quando eu recebo essas mensagens, aquilo vem como um alento ao meu coração. Aí, Senhor, muito obrigada. Por quê? Porque tem irmãos que estão vendo o que o Senhor está fazendo, eu posso concluir que são os bons frutos do Senhor
E o Senhor está dando esse entendimento, assim como o Senhor tem colocado no meu coração, no coração da irmã Karina, o Senhor tem colocado no nosso coração para quê? Para perseverar em pregar a palavra de Deus, em continuar levando a mensagem que cura, que liberta, que transforma, porque só a palavra de Deus cura, liberta e transforma. Num tempo de tanto engano, de tantos evangelhos falsificados, de tantas pessoas querendo apenas dinheiro, sucesso, fama, sei lá mais o que, nós entendemos que assim como o Senhor tem nos transformado, nos capacitado pelo poder da palavra de Deus, Ele também quer nos usar para sermos instrumentos para levar essa palavra que cura, que fortalece, que transforma, que liberta. Então, amados, eu quero encorajar você que tem recebido mesmo a direção do Senhor para algo específico. No meu caso, é algo ministerial. Mas às vezes você está recebendo algo específico na sua vida financeira, por exemplo, ou algo específico na sua vida profissional, ou então na sua vida familiar, na sua vida de relacionamento. Você está recebendo algo que você sabe que é Deus que está te direcionando. Você sabe que precisa realizar algo, que tem que fazer algo, porque Deus tem te dado visão, Deus tem te dado discernimento, Deus tem te dado sonho. Mas quando você compartilha com pessoas que são naturais, elas dizem, pare com isso daí é loucura. Isso daí é loucura. Não dê ouvidos, amado, amada do Senhor. Não dê ouvidos para quem não nasceu de novo e para aqueles que continuam a viver, já nasceram de novo, são cristãos, mas continuam a viver como se fossem mundanos, como o apóstolo Paulo falou. Cuide com quem você compartilha, com quem você pede conselho. Mas tem pessoas que desistem daquilo que Deus colocou nos seus corações porque estão pedindo conselho para pessoas erradas, para pessoas carnais, para pessoas naturais, para pessoas que não conseguem ter discernimento espiritual nenhum. A Bíblia fala que nós conhecemos as pessoas, as árvores, pelo seu fruto. Qual que é o fruto que nós conhecemos? Que tipo de fruto? É o fruto do Espírito, amados. É como aquela pessoa vive. Ela tem de fato se rendido a Deus. Ela tem de fato permitido que o Espírito Santo reine sobre a vida dela. Não é que a pessoa vai ser perfeita. Não é isso. Não é isso. Mas aquela pessoa é uma pessoa rendida a Deus. O fruto do Espírito tem se manifestado na vida dela. A mansidão, a fidelidade, o amor, a paz, tem se manifestado, tem crescido na vida dela? Ou ela é uma pessoa que se diz crente, mas ela continua vivendo debaixo de inveja, de ciúme, de imoralidade? A vida inteira ela vive assim, ela diz que é crente, mas é aquela fofoqueira, aquela maledicente que fala mal de todo mundo. Amados, para quem vocês têm compartilhado os planos, os sonhos que Deus tem colocado no seu coração? Cuidado, cuidado. Para aquelas pessoas que não nasceram de novo, não fale de jeito nenhum. Por quê? Porque elas não têm o Espírito. E como nós lemos ali em 1 Coríntios 2,14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, porque ele parecem loucura. E cuidado com os que se dizem cristãos. Observe se de fato aquela pessoa vive como um cristão. Não é sobre ser perfeito. É sobre ter uma rendição a Deus, um comportamento que glorifica a Deus. Uma pessoa que erra e sabe reconhecer quando erra. Uma pessoa que às vezes pode até machucar uma outra pessoa, ofender, não sei, mas ela vai e pede perdão, ela reconhece, errei com você, me perdoa. Amados, não é sobre ser perfeito, nunca errar, não é isso, mas é sobre manifestar uma vida que revela um crescimento em Cristo Jesus, uma vida de amadurecimento. Agora, quais são as principais características nos dias de hoje que nós vemos pessoas que se dizem cristãs? Uma das coisas que eu observo muito, amados, é sobre maledicência e fofoca. Eu já falei, já comentei isso com os irmãos outras vezes. Eu observo muito. Se a pessoa chega e começa a falar de pessoas para mim,
eu já corto ali na hora, não vai continuar falando de ninguém para mim. O Senhor dá a sabedoria no momento exato, na hora certa de falar as palavras certas, mas eu não admito ser ouvido de fofoca e de maledicência. Por quê? Porque se essa pessoa chega a falar mal de outra pra mim, não tô fazendo uma fofoca, é só pra pedir oração. Mas por que você tá falando pra mim? Às vezes eu não conheço a pessoa, não sei quem é, qual que é o objetivo? Muitas vezes é só difamar o outro, é só falar mal do outro. Essa é uma das características, amados, de crentes o quê? Carnais. Inveja é outra, ciúme é outra, imoralidade é outra. Então nós precisamos ficar atentos. Será que é uma pessoa que está vivendo de fato a sua comunhão com Deus, seu relacionamento com Deus, permitindo que o fruto do Espírito se manifeste na vida dela? Ou é uma pessoa que se diz cristã, mas continua vivendo como mundano, como carnal, como aquele que nunca nasceu de novo? Sabe que eu e você tenhamos esse discernimento, amados. Que nós possamos compartilhar os sonhos, os projetos, os propósitos que Deus coloca no nosso coração com pessoas, né, no sentido de pedir conselho, como eu mencionei antes, para pessoas que tenham o Espírito Santo e que vivam lideradas e governadas pelo Espírito Santo, para que elas de fato possam ser instrumentos de Deus para nos ajudar, porque nós temos vivido tempos difíceis, muito difíceis. Então, que nesse capítulo aqui de Gênesis, no capítulo 37, com toda essa história de José, nós possamos aprender sobre para quem contar, compartilhar e principalmente para quem pedir conselho sobre aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Às vezes as pessoas dizem, mas a Bíblia diz que é na multidão dos conselhos que tem sabedoria. Claro, a Bíblia fala isso mesmo, mas é na multidão dos conselheiros que estão inundados pelo Espírito Santo, né, amados? Hoje, confesso para os irmãos que tem sido um tempo bem difícil, porque muitas pessoas se dizendo cristãs, mas vivendo de uma forma totalmente mundana, carnal. Não tem nem como compartilhar algo espiritual com essas pessoas, uma visão espiritual que Deus dá, porque vai ser motivo de zombaria, nunca que vai entender. Vai gerar o que gerou nos irmãos de José: ciúme, inveja, todo tipo de ira, de revolta. É o que gerou no coração dos irmãos de José. Eles não conseguiram entender que era algo espiritual. O pai dele ficou refletindo. O pai dele, a Bíblia diz que ficou refletindo naquilo. Por quê? Porque o pai dele tinha vida com Deus, tinha desenvolvido um relacionamento com Deus. Então ele ficou pensando, foi perguntar para o Senhor, com certeza, orar, meditar sobre aquilo. Então que eu e você, amados, nós, primeiramente, não sejamos os crentes carnais, misericórdia, que nós assumamos sempre o nosso posicionamento como filhos de Deus, que desenvolve um relacionamento com o Senhor. Portanto, somos espirituais, por quê? Porque temos o Espírito Santo habitando em nós e reinando sobre a nossa vida. Não é só ter o Espírito Santo em nós, mas é o Espírito Santo liderar a nossa vida, é viver no Espírito e pelo Espírito. Que essa seja a realidade da nossa vida e que nós tenhamos o discernimento sobre com quem nós conversarmos as coisas espirituais, aquelas coisas que Deus coloca no nosso coração. Pedir conselho, pedir oração. Por quê? Porque se nós compartilharmos com pessoas erradas, carnais, pode ter certeza que vai ser ruim, vai ter consequência. Assim como teve para a vida de José, a consequência para a vida de José foi bem complicada, né, amados? E ainda assim a Bíblia diz que José permaneceu ali firmado no Senhor. Então que eu e você, nós não saiamos falando todas as coisas que Deus tem ministrado nos nossos corações, no sentido, quando eu falo ministrado nos nossos corações, no sentido de sonhos, projetos, propósito, visões que muitas vezes Deus nos dá a respeito de todas as áreas da nossa vida, que nós tenhamos discernimento e sabedoria com quem compartilhar essas coisas. Tá bom, amados? Essa era a mensagem que Deus tinha para mim e para você hoje, e eu creio que o Senhor quer
criar laços e vínculos entre irmãos que sejam de fato alicerçados no amor de Deus, tendo o amor de Deus, como está em Colossenses, como sendo o vínculo, o elo perfeito que nos une perfeitamente. Porque quando nós estamos assim, vivendo assim, nós desenvolvemos relacionamentos de fidelidade, de lealdade, mesmo quando não entendemos alguma coisa que um irmão nosso venha compartilhar conosco, isso é outra coisa, né? Estender mais um pouquinho aí o nosso áudio, que nós sejamos esses amigos e irmãos espirituais que sabem ouvir o que o outro quer compartilhar. E se nós não tivermos o entendimento, o discernimento, que nós não sejamos aqueles, não faça isso. Não, que nós tenhamos o discernimento. Olha, vou orar por você, vou orar junto com você a respeito desse assunto, dessa visão, disso que Deus tem colocado no teu coração. E o Senhor trará a clareza de todas as coisas, o Senhor irá à frente. Sabe, que nós sejamos aqueles que encorajam, que incentivam, que oram, que buscam a Deus mesmo. Amados, às vezes tem pessoas que vêm pedir conselho ou falam sobre algum assunto, e às vezes a gente tem o discernimento, a percepção na hora, mas tem coisas que não é na hora que a gente tem. Aí o que a gente fala? Olha, eu vou orar com você sobre isso. Nós vamos orar e pedir a Deus para que o Senhor traga a clareza nesse assunto, nisso que Ele tem colocado no teu coração. Sabe, amados, que nós sejamos essas pessoas que encorajam, que dão suporte, que são irmãos espirituais, que seguem a vida e o discernimento do Espírito Santo. Que eu e você possamos viver assim, porque as consequências sempre são trágicas quando não agimos assim, ou então quando nos relacionamos com pessoas que são carnais, naturais, não conseguem discernir no espírito, as consequências são sempre ruins. É como eu mencionei o meu exemplo ali, eu nem compartilho, e ainda assim vem pessoas, por causa do ministério, por causa dos áudios, as pessoas conhecem, ouvem. Então, infelizmente, tem pessoas que se sentem na razão, no direito de questionar, de se opor, de falar abertamente algumas coisas. E eu prefiro simplesmente me calar, e eu sei que Deus é quem está no controle e é Ele quem me justifica. É Ele quem... eu sempre falo assim, é o Senhor quem está nisso, então é o Senhor que continuará nisso. Abrindo portas, é o Senhor que abre portas, é o Senhor que fecha portas, é o Senhor que leva, é o Senhor que faz. Então, deixa o Senhor conduzir. Esse é outro conselho para nós, para a gente não querer se justificar. Quando a gente tem uma visão ou algo que Deus nos deu, a gente não precisa se justificar e explicar o tempo todo. A gente simplesmente segue a direção que Deus nos deu e deixa Deus completar aquilo que Ele começou. Porque Deus é fiel para completar a boa obra que Ele começou. Ele sempre vai fazer do jeito dele, no tempo dele, da maneira dele. O nosso papel não é se justificar, se defender, é simplesmente deixar Deus ser Deus na nossa vida. Tá bom, amados? Compartilhei aí várias coisas práticas, né? Conselhos práticos, vamos dizer assim, aplicação prática para nossa vida, e que o Senhor nos ajude mesmo a vivermos de uma forma espiritual, ouvindo sempre o discernimento, ouvindo a voz de Deus, ouvindo o discernimento que vem do Espírito Santo. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, nos ajuda a sermos essas pessoas espirituais que são dirigidas pelo Senhor Espírito Santo. Pai, nos dá discernimento sobre com quem dividirmos os sonhos, os projetos, o propósito que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Nos ajuda a compartilhar, a ter esse discernimento para compartilharmos com irmãos que também estão inundados pela liderança do Espírito Santo. Pai, nós oramos para que o Senhor mesmo crie os vínculos na nossa vida, nos nossos relacionamentos, de amizades leais, amizades fiéis, que de fato nós podemos contar uns com os outros. Pai, nos ajuda, porque nós lemos aqui, ali em 1 Coríntios capítulo 3, que toda vez que há inveja, divisão, então as pessoas são carnais, e nós não queremos viver assim.
Nós queremos viver a unidade que vem do Espírito Santo, o vínculo perfeito que é o amor de Deus, nos unindo uns aos outros, para que nós possamos nos ajudar uns aos outros, para que nós possamos discernir as coisas espirituais uns com os outros. Então, nós queremos desenvolver relacionamentos saudáveis, Pai. Temos vivido tempos muito difíceis, Senhor. Nos ajuda nisso. E nós queremos ser os amigos fiéis, os amigos espirituais, os irmãos que estão ali para ajudar, para encorajar, para cooperar. E não para colocar para baixo, para liberar palavras carnais ou terrenas. Não, Pai. Nós queremos ser aqueles amigos, irmãos em Cristo que são espirituais, que ouvem a direção do Teu Espírito, que ouvem o discernimento que vem do Teu Espírito. Queremos ser bons conselheiros. Nos ajuda nisso, Pai. Nós queremos desenvolver uma vida que de fato glorifique o Senhor. Queremos desenvolver relacionamentos que de fato glorifiquem o Senhor. Nos ajuda nisso, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.